criança, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos dar início a uma nova unidade do livro do SESI dentro da disciplina de língua portuguesa, onde nós vamos iniciar a unidade 7, que fala sobre contos. E eu trouxe para vocês um conto, já que nós estamos na última semana, do mês de outubro, eu trouxe um conto relacionado ao Halloween. Isso mesmo, dia 31 de outubro é dia do Halloween, que é o dia das bruxas. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa historinha. É o conto da bruxa malvada. E eu já vou deixar para vocês aqui qual será a nossa atividade dessa semana. Vocês vão escutar esse conto quantas vezes for necessário, para que vocês possam memorizar, essa historinha. E depois vocês vão me gravar um vídeo recontando essa história que vocês ouviram, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau! Olá, olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Tina e você está assistindo o canal Historinhas para Acordar. E hoje eu quero mandar um beijinho muito especial para a Elisa e o seu irmão Elias Mariano, do Recife, Pernambuco. E como esta semana é semana de Halloween, eu vou contar a historinha da bruxa que roubava as hortas. Há muitos e muitos anos existia em terras muito distantes uma certa bruxa muito má. E todas as noites ela pegava sua vassourinha mágica e saía voando pelos campos afora. Mas ela não ia apenas passear. Sabem o que ela ia fazer todas as noites, sabem? Ela passava na horta da vizinhança toda para roubar. Ela ia até a horta do seu Joaquim e dizia: batatas, batatões e batatinhas, venham todas para minha cestinha. E a terra se abria toda e as batatas da horta do seu Joaquim voavam diretamente para a cesta da bruxa má. E naquela mesma noite, ela ainda passava na horta do senhor José e dizia: laranjas e laranjinhas, venham todas para minha cestinha. E o pé de laranja balançava para lá e balançava para cá e balançava de novo. E logo todas as laranjas enfileiradas seguiam a ordem da bruxa. E ainda não contente, ela ainda passava com sua vassoura mágica voando na horta do seu Mané e dizia: abóboras e abobrinhas, venham todas para minha cestinha. E todas as abobrinhas se juntavam e iam voando em direção à grande cesta da bruxa má. E assim a bruxa ia todas as noites, de horta em horta, de toda a vizinhança daquela região, e roubava tudo que as pessoas tinham plantado. E ninguém nunca colhia nada, 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 nada. E os vizinhos já tinham se sentido roubados outras vezes e até já tinham mandado recados para a bruxa, mas ela nunca parava. Até que um certo dia a vizinhança toda se juntou para dar um basta definitivo naquela roubalheira toda. E resolveram dar uma bela lição naquela bruxa malvada. E sabe o que eles fizeram? Esperaram até de manhã cedo, quando a bruxa foi dormir. Aí alguns homens muito corajosos se juntaram e foram até o seu esconderijo. E eles pegaram e trocaram o cabo da vassoura mágica. Mas no dia seguinte, quando a bruxa foi pegar a sua vassoura mágica, ela estranhou um pouco esse cabo, mas mesmo assim ela se lançou pelos ares e foi à procura de mais laranjas, batatas e abobrinhas.
E quando ela já estava lá no alto, bem no alto, voando e dando suas piruetas, vejam só o que aconteceu. O cabo da vassoura se quebrou e a bruxa começou a gritar. "Ah!" E ainda tentando voar com o pedacinho de cabo que restou, mas não teve jeito não. E ela foi lá de cima, se espatifando lá no chão. E para a felicidade dos moradores daquela região toda, a malvada bruxa, naquela grande queda, se quebrou inteirinha da cabeça até os pés e nunca mais conseguiu voar. E sem voar, ela também não conseguia mais roubar e nem a sua cestinha carregar. E até hoje ainda alguns veem aquela bruxa por aí a mancar. E assim todos os outros moradores a partir de então viveram felizes para sempre. E é isso aí, crianças. Se você gostou dessa historinha, clique no joinha, não deixe de clicar. E se quiser receber as outras historinhas, inscreva-se no canal clicando aqui abaixo. E não deixem de compartilhar esta linda historinha de bruxa com seus amiguinhos. Oi, crianças, tudo bem com vocês? E nós retomamos as nossas aulas dos conteúdos do livro do SESI. E hoje, iniciando os nossos conteúdos do quarto bimestre, nós vamos aprender sobre a unidade 9, que são as formas geométricas. Na aula de hoje, a Pro vai falar só um pouquinho das formas geométricas, mas lá na nossa revisão do final do ano eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? É só para a gente poder iniciar o nosso estudo na geometria. Então, vamos lá. Para iniciar a nossa aula, eu vou ler para vocês uma lenda sobre o Tangram. Vamos lá? Tangram. Conta a lenda que um jovem chinês despedia-se de seu mestre para fazer uma grande viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou a ele um espelho em forma quadrada e disse: "Com esse espelho, você registrará tudo o que observar durante a sua viagem, para me mostrar na volta." O discípulo, surpreso, disse: "Mas, mestre, como poderei mostrar-lhe tudo o que encontrar durante a viagem com um simples espelho?" No momento em que fazia a pergunta, o espelho caiu de suas mãos e partiu-se em 7 pedaços. Então o mestre disse: "Agora você poderá, com essas 7 peças, construir figuras para ilustrar o que viu durante a viagem." Como que será que era esse espelho? E em que forma será que ele se quebrou para que esse discípulo conseguisse montar figuras para mostrar para o seu mestre? Vamos descobrir? Este aqui é o Tangram. Como vocês podem ver, juntando as pecinhas, ele vira um quadrado. Mas dentro tem 7 formas de tamanhos e de formas diferentes, e as cores podem variar. Existem várias cores, várias possibilidades de cores para o Tangram, de acordo com o que a pessoa quer fazer, né? E agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de figuras que esse discípulo pode ter mostrado para o seu mestre no retorno da sua viagem. Vamos dar uma olhadinha? Tem aqui o primeiro, é um barco. Será que ele navegou em altos mares e viu vários barcos e por isso montou este? Tem também um cachorro. Olha só, será? Aqui, ó, tem a cabeça do cachorro, a orelha, o corpo, o rabo, a pata. Será que ele viu muitos animais? Tem também um camelo. Será que ele passou no meio do deserto? Uma casa. Ele pode ter passado por meio de aldeias e cidades e visto várias casas. Tem também o cavalo, que o cavalo, ele está de pé. Tem o rabo, a cabeça, ele está apoiado sobre 2 patas. Qual será o último? Um cisne. Será que ele viu lagos e lagoas e viu vários cisnes lá nadando? Ele pode ter visto todas essas figuras e muito mais. O Tangram nos possibilita uma infinidade de acordo com a nossa imaginação
de possibilidades para a gente estar montando as figuras. Legal, né? E aqui eu vou mostrar para vocês algumas formas geométricas do Tangram. Tem o retângulo, e não só do Tangram, também de outras formas geométricas para a gente estar conhecendo. Tem o retângulo. O retângulo ele é um pouquinho diferente do quadrado, e eu já vou explicar o porquê. O retângulo ele é um pouco mais comprido. Ele também tem 4 lados, só que as partes de cima dele, ou as laterais, são mais compridas do que as outras, tá bom? Como vocês podem ver aqui, ó, as partes de cima são mais compridas, são maiores do que as laterais. Pode ser ao contrário também, que as laterais sejam mais compridas do que as bases, do que as partes de cima. Temos também o círculo. O círculo vocês conhecem, né? Tem facilidade, que é aquele redondo. Temos também o triângulo. O triângulo é composto por 3 lados. Podem ser de tamanhos iguais ou não. Isso a gente vai estudar mais para frente nos próximos anos. Mas são 3 lados que se encontram. Temos também o quadrado. A diferença do quadrado para o retângulo é que o quadrado também tem 4 lados, porém os seus 4 lados são do mesmo tamanho. Temos o losango. O losango também tem 4 lados, só que, diferente do quadrado, as pontas dele ficam para cima e não para o lado. Para cima e para as frentes, né? E agora, nós vamos observar um pouquinho objetos do nosso dia a dia que possuem essas formas geométricas. Será que você já conseguiu pensar em alguns enquanto a prof foi mostrando para vocês as formas geométricas? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos aqui uma porta. Qual daquelas formas geométricas que se parece com essa porta? Vamos pensar? A porta possui 1, 2, 3, 4. 4 lados. Nós vimos 3 formas geométricas que têm 4 lados. O losango, o quadrado e o retângulo. Só que o losango tem as pontas para cima e para baixo. A porta não é assim. O quadrado tem os seus 4 lados de tamanhos iguais. A porta também não tem. Então, ela é um retângulo. Tem 4 lados, porém 2 deles são maiores do que os outros 2. Temos também aqui um relógio. Qual forma geométrica se assemelha à forma do relógio? Isso mesmo, é o círculo, que é aquela circunferência, que é a bolinha, né? E nós temos aqui um cubo mágico. O cubo mágico ele tem vários lados, mas um dos lados do cubo mágico se assemelha a qual forma geométrica? Vamos lá, ele tem 4 lados, vamos ver só um dos lados. 4 lados, e os 4 lados são de tamanho igual. Qual das formas que a Pro mostrou para vocês que se assemelha ao cubo mágico? Muito bem, é o quadrado. E nós temos aqui também uma placa de trânsito. Essa placa de trânsito está indicando que tem uma lombada à frente. Qual das formas geométricas que a professora mostrou agora se assemelha à placa de trânsito? Vamos ver, ela tem 4 lados e 2 estão para cima e para baixo, os outros 2 nas laterais. Parece quadrado, mas não é. Então, é qual? Isso mesmo, o losango. E aqui tem as bandeirinhas de festa junina. Veja só quantas cores. E qual que é o formato dessas bandeirinhas? Ela tem 3 lados, cada uma delas 3 lados. Então, é um triângulo. Muito bem. E agora é a sua vez. A professora mostrou para vocês alguns objetos do dia a dia em formas geométricas e contei para vocês a história do Tangram. Lá nos grupos do WhatsApp, eu, a professora Rosana e o professor Henrique enviaremos para a mamãe e papai de vocês uma foto do Tangram que vocês podem imprimir e recortar, mas não tem essa obrigatoriedade, tá bom? Isso é só se vocês se sentirem melhor assim. Mas vocês podem, olhando no celular e em uma folha de sulfite, desenhar o Tangram com todas as suas formas geométricas e depois ir recortar e ir montando várias figuras, de acordo com a criatividade de vocês.
tá bom? Não se esqueçam de tirar fotos de todas as figuras que vocês conseguirem que vocês conseguirem montar e mandar para nós, professores de referência. Essa foi a nossa aula da semana. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, crianças! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Ciências da Natureza e nós vamos dar início à unidade 6 do livro do SESI. O tema da nossa aula é ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Hoje o professor vai falar um pouco, no geral, sobre todos os sentidos e vai focar mais no sentido da visão e da audição. Vamos lá, então? Então, aqui, ó, o professor fez um esquema. Observem que nessa primeira linha aqui, ó, é o tema da nossa aula. Ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear. Então, vamos ver cada um. Então, ver, né? O órgão utilizado são os olhos. O sentido é a visão. Nós temos aqui o olho representando, né? O sentido da visão. E como eu posso dizer, aqui o estímulo é a luz. Depois nós temos o ouvir, que o órgão são as orelhas, né? Que a orelha ela também é dividida em parte interna, média e a externa, certo? O sentido é da audição, temos aqui a orelha representando, e o estímulo é o som. O tocar, o órgão é a pele, o sentido é o tato, aqui nós colocamos uma mão representando, mas nós temos esse sentido do tato por todo o corpo, né? Nós conseguimos identificar, só que nas mãos, né, principalmente nos dedos, na palma, nós temos uma sensibilidade maior. E aqui como estímulo, o professor colocou quente e frio, mas também pode ser um estímulo pontiagudo, como um prego, ou um estímulo mais áspero, como uma lixa, ou mais macio, né, como um urso de pelúcia. O outro aqui é o cheirar. Nós temos o nariz, o sentido é o olfato, temos aqui o nariz representando. O estímulo são as partículas no ar, né? Então, são pequenas partículas, né, que não são visíveis. E aí pode ser uma partícula de um perfume ou de alguma refeição que nós conseguimos sentir o cheiro, tudo bem? E por último aqui o saborear, né? Pela língua, o sentido é o paladar, temos aqui a língua representando, e aí as partículas são de alimento, tá? São agora dos alimentos, tudo bem? Então, todas as pessoas conseguem identificar essas sensações? Não. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes nascem sem algum desses sentidos, né? Ou perdem durante a vida. Um exemplo é a visão, né? Tem pessoas que já nascem sem poder enxergar e tem as que perdem a visão durante a vida. E que dificuldade enfrentam as pessoas que não identificam o som ou a luz? O som, uma das dificuldades é para a pessoa que não ouve falar. Por quê? Porque se ela não ouve, ela não consegue reproduzir o som. Então, uma dificuldade seria o falar. Já a pessoa, né, que não identifica a luz, que não enxerga, uma das dificuldades é se localizar no ambiente, né? Então, tem essa maior dificuldade. Tudo bem? Agora, falando propriamente dito dos olhos, né, o órgão da visão, então o que nós conseguimos identificar com os olhos? Identificamos as cores, nós identificamos as formas, né, formatos diferentes, nós identificamos os tamanhos, certo? Tudo isso pela visão. Olha aqui essa paisagem, né? Quantos estímulos que nós estamos tendo aqui. Então, fora esses três itens que o professor falou, que é cor,
forma e tamanho, nós também conseguimos identificar a distância, nós conseguimos perceber aqui, ó, que essas montanhas estão bem lá no fundo, bem diferente se nós olharmos aqui perto essas pedras, né? Então, nós identificamos a cor, nós vemos aqui o verde, nós identificamos o tamanho, né, o tamanho da pedra, e o formato, como que elas mudam de uma para outra. Assim como também identificamos, né, a distância. Ó, aqui, ó, tem uma casinha aqui bem longe, tudo bem? Isso pela visão. Bastante informação, né? Aqui, ó, o professor representou, né, que pela visão também, nós conseguimos notar a mudança nos ambientes. Então, ele representou uma única árvore, né, com as 4 estações do ano e a alteração que vai sofrendo, né, com o passar do tempo. Então, nós também conseguimos identificar essa mudança na paisagem. Então, aqui na primavera, né, tá bem verde, depois aqui tem o verão, no outono aqui começa a secar as folhas e a caírem, e aqui quase não tem folha nenhuma, né, no inverno. Aqui no caso, já é um inverno que não seria no Brasil, porque tem neve, né? Na maioria dos lugares, pelo menos não tem, né, aqui no Brasil, um pouco no sul, mas não chega a ser assim tanto. Tudo bem? Então, tudo isso nós podemos notar pela visão. E outra coisa que o professor quer comentar com vocês sobre, né, os olhos é que eles têm tamanhos diferentes, formas diferentes e cores diferentes. Aqui, o professor está representando um olho na cor verde, na cor azul e na cor castanho. Essa parte colorida dentro aqui, né, dos olhos, essa parte colorida, ela é chamada de íris, certo? E essa parte de dentro é a pupila. Essa parte aqui, a pupila, que é responsável pela passagem de luz. Então, tem alguns momentos, se nós estamos muito no claro, essa pupila fica pequena, porque ela diminui a passagem de luz. Se nós vamos para um ambiente que tem menos luz, então ela se dilata, ela fica maior, ela preenche mais aqui, porque ela está precisando que passe mais luz, né? Por isso que quando a gente está num ambiente claro e de repente nós vamos para um ambiente escuro, fica difícil de enxergar, porque leva um tempo, né? Um tempo rápido até, mas leva um tempo para essa pupila abrir e se adaptar a pouca luz, porque nós passamos do ambiente com muita luz para pouca luz. Agora nós vamos ver um pouco sobre a audição, né? Então aqui, ó, nós vamos identificar os sons como os sons os naturais e os que não são naturais, certo? Então, pelo som, nós identificamos até lugares, né? Que nem se nós pegarmos esse primeiro aqui, ó, pelo som, vamos ouvir aqui, ó. Tá vendo? Dá para ouvir o som do mar. Então, nós identificamos que é de uma praia, o ambiente. Esse aqui, ó, o primeiro é um som natural, certo? Esse segundo já não é natural, o som de uma buzina. Certo? Esse aqui é natural. Esse aqui não é natural. Barulho de uma máquina trabalhando, no caso aqui é um trator. Esse aqui também não é natural. Né? A freada de um automóvel. E esse último aqui é um som natural. Vamos ver. Vamos ouvir. Tá vendo? É o som do vento.
Então, esse também é considerado um som natural. Então, a partir do som, nós também conseguimos identificar os ambientes. E como que nós conseguimos, né, ouvir, identificar? Por quê? Porque os sons são vibrações que se propagam, né? Elas se espalham. E por onde que elas se espalham? Elas se propagam, se espalham pelo ar, pela água ou por um sólido. E aqui o professor está representando o sólido com aquele copinho plástico e o cordão, porque tem aquela brincadeira que nós fazemos no telefone, né? Que um põe um copinho numa ponta e na outra, e aí a pessoa fala e dá para ouvir do outro lado. Por quê? Porque o som está se propagando, ele está se espalhando pelo sólido. Tudo bem? E aí aqui nós novamente representando, né, a orelha, né? Isso aqui eles chamam como pavilhão auricular, porque a orelha não é, a audição não é só aqui com a parte externa, nós temos, que nem o professor falou antes, a parte média e a parte interna que fica dentro da cabeça. Ok? E aí, como atividade, o professor propôs uma aqui sobre a visão e sobre a audição. Da visão, então vocês vão ter que observar, né, aqui sobre a pupila. Onde você acha que a pupila abre mais, né? Para fazer um xizinho. Onde tem mais luz ou onde tem menos luz? Aonde que ela abre mais? Quando tem mais ou quando tem menos luz? E no segundo exercício aqui, é para desenhar a pupila aqui nos olhos, né? Quando tem mais luz e quando tem menos luz. Como que vai ficar a pupila aqui quando tem mais luz? E como vai ficar o tamanho da pupila aqui quando tem menos luz? E aqui sobre a audição, é para pintar de verde, né, os quadrinhos que fazem parte, né, do som natural. E para pintar de vermelho, os quadrinhos do som que não são naturais, tudo bem? Então aqui vocês vão pintar, ó, canto dos pássaros. É natural ou não é natural? Né? Portas batendo, natural ou não é natural? O miado de gato, o latido de cachorro, buzinas, apito. Então, vocês vão pintando para classificar cada um, tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje, essa é a nossa atividade. Façam, tirem fotos, enviem para mim e para as professoras. Então, até a próxima. Hoje a nossa aula é de Ciências Humanas e nós vamos dar início à última unidade do livro do SESI, que é a unidade 6. E o tema da nossa unidade é Festas e Tradições também fazem história. Tudo bem? Vamos lá, então. Antes de iniciarmos, né, falando sobre festas e tradições, é importante enfatizar o respeito às diferenças culturais, os valores e as atitudes. Então, vocês lembram que em uma das aulas o professor falou sobre a convivência em diferentes espaços e ambientes, que devemos respeitar o próximo? Então, o Brasil, por ser um país muito grande, possui uma variedade de costumes e tradições diferentes, seja ela em festas, né? No tipo de comida, no tipo de alimento, no gosto musical ou na religião, certo? Entendido isso, então vamos agora para algumas imagens, né, algumas fotos que o professor colocou sobre festas e tradições. Essa aqui é uma foto, né, de uma festa tradicional italiana. Porém, essa festa não está acontecendo na Itália, ela está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, por quê? Porque foram os imigrantes italianos que levaram essa festa lá para os Estados Unidos, tá? Já nessa outra aqui, é uma festa que é chamada Festa da Uva, Circuito das Frutas, que acontece em Jundiaí, em São Paulo, aqui no Brasil. Então, se nós observarmos aqui, né, os objetos utilizados, as vestimentas, né, a roupa que eles estão usando, dá para a gente identificar a procedência, a origem das pessoas que está representado
nessa festa, né? Então, nós conseguimos saber da origem que procede essa festa. No caso aqui, ela também é uma festa tradicional de origem italiana, tudo bem? Já nessa última aqui, nós temos uma festa de origem que é chinesa, né? Celebração festiva do Ano Novo Chinês. Então, também, se nós observarmos, né, pelas vestimentas, pela roupa e pela fantasia de dragão, nós conseguimos identificar a origem da festa, né? Então, aqui eles vestem a fantasia do dragão, que ganha vida e movimento. Tudo bem? E vocês conhecem ou já ouviram falar sobre essas festas? Vocês já participaram de alguma festa popular ou típica? Qual? Então, falando um pouco sobre diversidade cultural, né, como foi dito, nosso país tem uma grande diversidade cultural. Somos formados por diversos povos e suas contribuições, seja na área da música, da alimentação ou das festividades, como o professor falou. Então, né, nós temos uma grande influência dos índios, uma grande influência dos povos, né, brancos europeus e dos negros africanos que foram trazidos para o Brasil. Tudo bem? Agora o professor vai ler um texto que foi escrito por Drauzio Varela e que o título dele é Nas Ruas do Brás. Depois o professor vai fazer 2 perguntas sobre o texto lido. Então começa assim: nas casas coletivas, os telhados das cozinhas ficavam coloridos pelas bacias de tomates que as italianas punham para secar ao sol e depois amassavam para o molho da macarronada dos domingos. Nesse dia, recebiam parentes, tocavam, bebiam vinho e falavam com estardalhaços todos ao mesmo tempo. Eu era feliz ali, tinha amigos e liberdade. Atravessávamos ruas de terra, avenidas movimentadas e terrenos baldios, cheios de pássaros. Naquela época, o rio Tietê não era poluído como hoje. Voltávamos para casa com peixinhos prateados, minúsculos, brilhantes, que ficavam escondidos das mães em vasilhas com água no quintal, alimentados com um farelo de pão enquanto sobrevivessem. Voltei algumas vezes ao Brás para visitar os amigos, meus avós, meus tios e primos, que continuaram lá por mais alguns anos, mas já não eram mais a mesma coisa. Então aqui, ó, a primeira pergunta é qual é a origem, né, dessa festa? De qual comunidade que nós estamos falando? Então aqui também é uma comunidade, né, de origem italiana, porque fala aqui, ó, as italianas, né, elas que punham para secar, né, as vasilhas com os tomates ao sol. E a outra pergunta, né, quais que eram os hábitos e costumes dessa comunidade? Então, um dos hábitos eram esse, né, de colocar as bacias de tomates para secar ao sol, para depois amassar e fazer o molho da macarronada. E também aos domingos, né, eles recebiam os parentes, eles tocavam música e eles bebiam. Tudo bem? Isso era a tradição deles. E falando sobre hábitos e costumes, e vocês, né? A família de vocês, o que fazem aos domingos? Vocês também têm alguns hábitos, alguns costumes. Então, vocês costumam ir almoçar, né? Na casa da vovó aos domingos. Ou, né? Que tipo de comida mais a família gosta de fazer nessas reuniões? Quando vocês se reúnem aos domingos? De repente tem um prato preferido, né? Certo? Ou também, né? Se vão à igreja aos domingos, né? Independente do dogma, da religião. Tudo bem? Então, se vocês fazem alguma dessas atividades ou outras, né, que o professor não citou, quer dizer que vocês também possuem hábitos e costumes herdados. Tudo bem? Agora, deixando um pouco esse tema de festividades, né? Vamos falar novamente um pouco sobre o texto que foi lido e tirar algumas informações, né? Aquele texto do Drauzio Varela. Então, lá ele comenta, né, sobre o rio Tietê de antigamente,
que eles até pegavam peixinhos, né? Levavam para casa. Então, aqui nós temos uma foto mais antiga de 1941 e uma de 1999, né? E aqui nós conseguimos notar, né, claramente a diferença pela poluição. Mas a gente não pode se deter somente a essas características físicas, né? Nós também precisamos ver a influência da ação humana, né? A consequência que tem da ação humana de não cuidar do rio, certo? Por quê? Porque antigamente, né, era até possível, né, fazer canoagem no rio, nadar no rio. Então, em alguns lugares no interior de São Paulo, ainda o rio não é poluído, certo? Então, vocês precisam entender que a ação humana, a influência que o ser humano tem na natureza, tem esses efeitos, tudo bem? Então, dito isso, vamos lá para a nossa atividade. Essa atividade aqui é para registrar as semelhanças e as diferenças que você observou no rio Tietê antigamente e no rio Tietê atualmente, né? O que vocês observam, como está o rio atualmente e como ele era antigamente, né? Anotem aqui. Então, aí vocês façam essa atividade, tirem foto, mandem para mim e para as professoras, tudo bem? Então, essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.